A Casa na Praia, por Pavel Dodonov. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, mas tinha paredes, embora ninguém tivesse pendurado nelas uma rede. Também não tinha porta. Para entrar na casa, só rastejando parede acima, ou pulando, ou, se a maré estiver cheia, nadando. Pinico ali também não tinha. Mas algo que essa casa tinha era uma vista linda. Uma vista direto para o mar. Tudo bem que ela não tinha janelas. Então não era lá muito fácil aproveitar essa vista. Mas a vista linda estava lá. Para quem estivesse disposto, por exemplo, a subir nas paredes para olhar. E quando eu falo que era uma vista direto para o mar, eu não me refiro a uma visão em que o mar estivesse longe, do outro lado da rua onde os carros passam e da faixa de areia onde pessoas ficam deitadas ao sol. Não, o mar estava perto. Muito perto. Muito perto mesmo. Quando a maré estava baixa, o mar ficava talvez 1 dúzia de metros da casa. Quando a maré estava realmente muito baixa, por exemplo, em algumas noites de lua nova, o mar recuava um pouco mais. Por outro lado, como se fosse para compensar, na maré cheia, a água vinha e cobria a casa inteira e quem quer que estivesse morando nela agora. Pois é, de fato, era uma casa muito curiosa. Do ponto de vista de seres humanos como você e eu, era uma casa bem pequenininha que, se fosse retirada da rocha a qual estava presa, caberia na palma da mão de uma criança curiosa. Mas os seus habitantes também eram muito pequenininhos e havia na casa espaço para todos eles. Naquele momento, a casa era habitada por uma família de poliquetas. Pera, poli o quê? Não polioquetas. Poliquetas. Se bem que esses em questão eram tão curiosos que poderiam muito bem ser chamados de polioquetas. Não podiam ver um peixe, siri ou caranguejo que logo queriam perguntar de onde veio, por onde passou, o que viu, enfim. E o que são poliquetas? Você quer saber? Bom, podemos pensar neles como minhocas marinhas. Mas nunca fale isso perto de um poliqueta. Ele pode se ofender profundamente. Poliquetas são diferentes de minhocas em muitos aspectos importantes e se orgulham disso. Um poliqueta é um bichinho pequeno, fino, comprido e segmentado, tal qual uma minhoca. Mas, diferentemente das minhocas, poliquetas têm, digamos, algo parecido com perninhas ao longo de seu corpo. E essas perninhas têm nelas pelinhos ou cerdas bem compridos. Os poliquetas usam as perninhas e os pelinhos para se locomover, pegar sua comidinha e sentir o ambiente. Alguns, inclusive, têm perto da boca algo parecido com tentáculos
que eles usam para pegar alimento. Já viu uma minhoca com perninhas, tentaculinhos ou cerdas? Pois é, nem eu. E os poliquetas se orgulham muito das suas perninhas e das suas cerdas, de modo que odeiam profundamente serem comparados com minhocas. Quando dois poliquetas estão discutindo e um diz para o outro algo como: "Vai cavar a terra, sua minhoca depilada", pode ter certeza que a briga vai ser feia. Existem diferentes tipos de poliquetas, mas podemos dividir eles em dois grandes grupos: os viajantes e os sedentários. Os viajantes, conhecidos como poliquetas errantes, ficam nadando por aí, enquanto os sedentários moram dentro de buracos que eles cavam ou dentro de tubos que eles mesmos constroem e deixam a comida vir até eles. Nisso, eles são parecidos com algumas pessoas que trabalham de casa e pedem comida pelo celular, não é? Bem, os protagonistas deste conto eram, portanto, uma família muito unida, curiosa e alegre de poliquetas tubícolas, aqueles que constroem tubos. Eles encontraram esta casa vazia e nela se estabeleceram, construindo seus tubos e neles vivendo. Para isso, eles cavaram partes da casa e, se estabelecendo nos buracos, construíram tubos de areia, ficando assim protegidos e confortáveis. Quando a maré baixava, eles se escondiam dentro dos tubinhos, se protegendo do sol e aproveitando para pensar na vida, dormir, tirar cochilinhos. Mas quando, na maré cheia, a água salgada vinha e cobria a rocha, a casa e seus habitantes, eles erguiam seus corpos e tagarelavam sem parar enquanto pegavam comida com suas cerdas compridas. "Ei, olha que peixe engraçado!" dizia um poliqueta. "Todo colorido." "Eu vi, e já esteve aqui ontem", respondia o seu amigo. "O que será que ele come?" Não sei. Vamos perguntar." "Ô peixe! Chega aí, peixe! Vamos bater um papinho." O peixe, curioso, vinha e ficava olhando. "Diz aí, peixinho, o que você come?" perguntava o poliqueta. O peixe não respondia. "Responde, peixinho, por favor. Estamos curiosos." O peixe não respondia. "Poxa, que peixe chato!" se queixava o outro poliqueta. Até que o peixe foi chegando mais perto, abriu a boca e... "Vamos, Antônio, não come isso. Isso não é de comer." Era um outro peixe, parecido, mas um tiquinho maior. Ele chegava perto e dizia meio encabulado: "Nos perdoe, família. Ele ainda está aprendendo o que se come ou não." "Ei, eu lembro desse lugar." Nisso, um poliqueta que tinha se escondido dentro do seu tubo saía devagarinho e olhava, ora para o peixe maior, ora para o peixe menor, ora para o peixe maior, ora para o peixe menor, dividido entre medo e curiosidade. "Sim, agora eu sou muito grande, mas quando eu era pequenininha,
Passei muito tempo nessa casinha, quando precisava descansar ou me esconder de alguém. Eu adorava essa casinha, muito confortável e aconchegante. Aproveitei bem ela. Bom, vou indo nessa. Prazer em lhes conhecer. Zé Antônio, vamos! E assim, o peixe ia embora, deixando os poliquetas curiosos para saber mais. Outro dia, era um caranguejo. A maré estava quase totalmente baixa e só um filetinho de água cobria a casa. Alguns dos poliquetas já haviam se retirado para dormir. Outros estavam pensando na vida, outros ainda fazendo seu último lanchinho antes de precisarem se recolher. Mas todos se esconderam quando o caranguejo chegou. As garras, ou quelas, do caranguejo eram muito assustadoras. Ainda assim, curiosidade foi mais forte e de dentro dos seus tubos, um poliqueta e depois outro, chamaram com a voz abafada. Ô, caranguejo! Caranguejo! Chega aí! Por onde você andou, caranguejo? Caranguejo se aproximava, olhava e dizia: Olá, poliquetas! Que muito bom ver vocês por aqui. Saiam para a gente conversar melhor. Olá, senhor caranguejo. Não vamos sair, não. Suas quelas nos assustam. Mas vamos conversar assim mesmo? O caranguejo percebia que não conseguiria assim fácil seu almocinho do dia. Mas mesmo assim, ficava para conversar. E aí, caranguejo? Me conta, por onde você anda? Tantos lugares, tantas rochas, tantas fendas, tantos buracos, nem sei por onde começar. Viu algo interessante nas suas andanças? Caranguejo. Vi sim, vi muitos mexilhões, vi outros caranguejos, vi ouriços do mar espinhudos e anêmonas coloridas. Lindo! Vi algumas casas como essa em que vocês vivem. Uma delas ainda com seu habitante original. Isso chamou tanto a atenção dos poliquetas que um deles quase saiu um pouco do tubinho. Habitante original? Ele perguntou. Sim, respondeu o caranguejo. Uma daquelas que constroem essas casas e as deixam de herança para todos os outros habitantes da praia. A Craca. Essa em especial, Dona Anfitrita, é muito gente boa e grande engenheira ainda por cima. Só ela e suas parentes para construírem casas assim grandes, belas e resistentes. Sabiam que ela vem de uma longa linhagem de engenheiros e engenheiras? E foi assim que os nossos protagonistas ficaram sabendo quem, afinal, havia construído aquela casa. Quem havia construído era uma craca. Se você já andou perto das rochas que existem perto do mar, você já deve ter visto cracas. Algumas são pequenas, menores do que a unha do seu dedo mindinho. Elas cobrem a rocha com suas casinhas ou testas, que são, de certa forma, parecidas com conchas. Parecidas,
mas bem diferentes. Suas casinhas normalmente têm um formato de cone, com a base mais larga e o topo mais fino. Quando a maré está baixa, elas ficam escondidinhas dentro das casinhas, protegidas do sol por uma espécie de tampa. Sim, quando a Craca está na sua casinha, a casa tem teto. Já na maré alta, a tampa se abre e a Craca, com seus tentáculos, fica pegando pedacinhos de comida que flutuam na água. Legal, né? E quando a Craca morre, a casinha que ela fez permanece. E os outros bichinhos, então, podem viver nela. A Craca, que construiu a casinha onde vivem os nossos poliquetas, era uma craca bem grande, chamada Amphibalanus amphitrite. Sendo bem grandes, ela deixou uma casa bem grande, comparada com as deixadas por outras cracas, onde vários bichinhos puderam morar. E foi nessa casinha que os nossos poliquetas se estabeleceram, com seus tubinhos, suas conversas e suas histórias. Eu não vou falar de todas as conversas que os poliquetas tiveram, pois foram muitas. Eventualmente, outros inquilinos vieram para casa. Alguns mexilhões chegaram e foram se estabelecendo sem pedir licença. Primeiro, os poliquetas reclamaram. Mas depois de algumas conversas e uma reunião de condomínio, tudo se resolveu e eles passaram a viver harmoniosamente, só às vezes discutindo por causa de comida. Algumas cracas menores se assentaram nas paredes da casa. Os poliquetas eram sempre os mais tagarelas, mas todo mundo conversava e contava histórias e ninguém nunca foi chamado de minhoca depilada. E sempre passava alguém lá perto para conversar. Às vezes eram peixes, outras vezes eram caranguejos de diferentes espécies ou siris nadando na água. Alguns visitantes apenas passavam por lá. Outros entravam na casinha atrás de descanso e abrigo. Uma vez, os nossos poliquetas tentaram até puxar assunto com uma pessoa. Sim, um ser humano. Estava andando pela orla procurando e medindo cracas e mexilhões. Mas a pessoa era muito grande e os poliquetas pequenos e... ela não os ouviu. Com o passar do tempo, pela força das ondas, do sol, do vento e da chuva, a casa foi se desgastando e, eventualmente, seus habitantes não puderam mais ficar lá. Mas isso demorou para acontecer. E por muito tempo, esta casinha, construída por uma craca que nela viveu, serviu de abrigo para muitos e muitos seres e muitas histórias foram contadas nela. Então, da próxima vez que você for à praia, preste atenção no que há sobre as rochas. Você pode se surpreender. Você pode achar várias casinhas muito engraçadas que não tem teto, mas que tem muitas poliquetas. Gostou dessa história? E o que acha de ouvir um cientista falando um pouquinho mais sobre? Confere só! Olá, meu nome é Ingrid Rodrigues, eu sou bacharel em Biologia pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB. Eu sou mestre em Sistemas Aquáticos Tropicais pela Universidade Estadual de Santa Cruz e atualmente eu sou estudante de doutorado em Ecologia, Teoria, Aplicação e Valores pela Universidade Federal da Bahia, em Salvador. E foi durante o meu mestrado que eu acabei explorando, a temática das cracas como facilitadoras para a macrofauna e todas as suas relações ecológicas envolvidas. As cracas são consideradas as rainhas do costão rochoso e também as casinhas mais charmosas da praia. De forma geral,
As cracas elas vão apresentar uma carapaça bem dura, como uma rocha, formada principalmente por sais calcários. A casinha construída pela craca pode ser chamada de concha, carapaça ou testa. Diversas formas e tamanhos podem ser percebidas no ambiente marinho, na zona do médio litoral, podendo ser do tamanho de um grão de arroz até um copo pequeno. As cracas menores são do gênero Cthamalus, que são percebidas numa coloração acinzentada no costão rochoso, desde outras espécies em formato de vulcãozinho, em formato de copinho, como as do gênero Tetraclita e as do gênero Amphibalanus. Além disso, as cracas elas possuem na parte superior uma estrutura que pode abrir e fechar durante os esguichos da maré, que é como se fosse um telhado da craca, né? O telhado dela. Essa estrutura ela tem uma função básica, principalmente de proteger, né, esse organismo bentônico das condições estressantes da maré baixa, né? A exposição ao sol principalmente. Ela se fecha ali dentro da casinha para manter a umidade. E quando esse cirripédio, esse organismo não está mais dentro da carapaça, quando ocorre a morte desse organismo, fica uma estrutura no substrato que serve de casinha para os outros animais do costão rochoso. Então, a craca ela desempenha um papel ecológico muito importante nesses substratos, tanto para outras espécies de cirripédios, como também para outros organismos da macrofauna bentônica que utilizam aquela estrutura como uma casinha para colonizar, se proteger e também para a reprodução.